Oi, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de interação homem-computador e nós estaremos aí, iniciando o nosso segundo encontro. Antes de mais nada, para quem não conseguir conectar no nosso chat de aula, por favor, entre via Skype pelo login da tutora Joyce, que é joyce.lima, mas não deixe de participar na nossa aula, tudo bem? Nós vamos ter aí... No decorrer do nosso encontro, nós vamos falar aí de algumas características de interação. Vamos pensar em algumas normas que regem, né, essa interação. E nós vamos ainda fazer uma brincadeira com você no nosso primeiro momento de perguntas. Para iniciarmos, eu gostaria que você visse que nós vamos trabalhar então com os conceitos de usabilidade, comunicabilidade, aplicabilidade, acessibilidade e ergonomia. Todos esses itens fazem com que a sua interface ela proporcione uma maior interação com o nosso usuário. Então, eles são extremamente importantes e nós vamos dar muita ênfase no nosso encontro de hoje, nesses itens que eu acabei de mencionar. O objetivo de hoje, então, descrever os conceitos, né, a ergonomia cognitiva, uma visão geral de aplicações e soluções utilizando diálogos. É claro que todo o nosso objetivo está baseado em você entender como proporcionar ao seu usuário uma interação. Você entender como que seria uma interface boa, uma interface de qualidade, tudo bem? Então, nós vamos iniciar aí e pensar que como o usuário pode ter uma interface amigável. Para isso é necessário ter objetos que indiquem seu caminho. Como exemplo, uma estrada bem sinalizada. O que você acha? Quando você pega uma estrada que não tem sinalização, é fácil de você dirigir? Ou é muito melhor quando você anda por uma estrada sinalizada? Você tem condições de fazer o seu trabalho melhor enquanto motorista quando você está numa estrada sinalizada. Por exemplo, você tem uma curva acentuada, você tem os olhinhos de gato na pista, que facilita a sua visão no desenho da pista. Tudo isso facilita. Se é um percurso que é nebuloso, que vai ter muita neblina, tudo isso facilita o seu trabalho enquanto motorista, não é isso? Quando nós falamos de interface também, se você direciona, você sinaliza para o seu usuário o que ele deve fazer, também vai ficar mais fácil dele trabalhar. Lembra daquele botãozinho de impressão que nós mencionamos no encontro anterior? Então, por que você vai mandar imprimir um documento por um botão que aparece uma bolinha, por exemplo, né? De onde o usuário vai se remeter à ideia de que uma bolinha pode ser uma impressão ao invés do desenho de uma impressora? Isso é a sinalização de uma interface, bem como a sinalização de uma estrada. Então, facilita para nós dirigirmos? Sim. Facilita para o nosso usuário trabalhar? Também. Ainda nós temos aqui um outro ponto, que é manter o usuário sempre informado do status da página, ou seja, onde ele está e o que está acontecendo, certo? Onde ele está e o que está acontecendo. Então, veja bem, o que significa isso? Você está salvando um documento, você pega lá um editor de texto qualquer, quando você salva o documento, aparece uma barra de status e ela vai crescendo até que ela finalize em 100%. Isso indica para nós que o documento foi salvo, certo? Então, isso é um item que nós precisamos pensar. Onde está e o que está acontecendo? Quando você está fazendo cópia de arquivos, você está tirando daqui e passando para cá, fica lá mostrando que está copiando. Isso também é uma situação que você está informando o usuário do que está acontecendo. Então, você está em algum diretório, não fica lá na barra de endereços o caminho desse diretório, você está informando para o usuário onde ele está. Então, é um ponto muito importante você informar o usuário onde ele está e, efetivamente, o que está acontecendo. Tudo bem? Então, vamos lá. Conceitos de qualidade de uso. Nós vamos começar aí a pensar
que para Prates e Barbosa, o conceito geral de qualidade de uso, ele está relacionado à capacidade e à facilidade em relação à eficiência e à satisfação que o usuário atinge sua meta. O que quer dizer isso? O que é capacidade e facilidade? Então, vamos lá. A qualidade de uso está relacionada à capacidade. Realmente consegue fazer o que tem que fazer? Facilidade. É realmente fácil aprender a fazer? Em relação à eficiência, ele faz o que tem que fazer no tempo que tem que fazer? E deixa esse usuário satisfeito quando ele executa o seu trabalho? Ou seja, quando ele atinge a sua meta? Então, isso é um conceito de qualidade de uso. E isso servirá para um usuário tomar a decisão de forma espontânea para o uso frequente de determinados sistemas. Então, vamos imaginar nós, enquanto desenvolvedores de interfaces. Vamos lá? Estamos desenvolvendo uma interface. Eu e você. Só que nós somos concorrentes. Nós queremos ganhar o mesmo cliente. Eu quero vender o meu sistema para ele e você também. O que vai fazer com que o usuário escolha o meu ou o seu? Se ambos fazem as mesmas coisas. Exemplo, nós vamos vender para o nosso usuário um controle de estoque. O que é controle de estoque? Eu tenho que verificar o que entra, o que sai, quanto tem, quanto tempo faz que aquele produto está lá, enfim. Só que eu tenho um sistema e você tem um. Se ele tem a mesma funcionalidade, como que ele vai escolher entre os dois? Ele vai escolher utilizando conceitos de HC. Se é mais fácil, se é mais rápido, se demora o aprendizado, se fica lá rodando e nada acontece, ele fica lá perdendo tempo. Se quando ele vai usar é muito complicado, o meu está mais simples que o seu. Mas o seu relatório é melhor que o meu. Então ele vai fazer um balanço aí para fazer essa escolha. Então veja, nós enquanto desenvolvedores nós temos efetivamente que pensar nisso. Aqui então, nós temos, por exemplo, essa interface que é a tela inicial de um computador. E não tem o botão de interface, o botão iniciar aí. Fica fácil para o usuário que não conhece essa interface começar a trabalhar com ela ou não? Você sempre tem o botão iniciar, de repente ele sumiu daí. Então, veja, aí é um processo que renova, né, que vai ter um novo processo de aprendizagem. Então, nós temos que pensar no usuário nesse momento também, certo? Então, né, para que nós possamos trabalhar com essa qualidade de uso, eu trouxe essa imagem para você só refletir que, às vezes, para nós, enquanto desenvolvedores, é muito óbvio aquilo, né? Mas por que eu tenho botão? Por que eu preciso de um botão iniciar se eu posso teclar F alguma coisa, não é? É muito óbvio para nós enquanto desenvolvedores. Mas, e para o usuário? E para o usuário? Será que é tão óbvio assim? Se for um idoso, será que vai ser tão óbvio assim? Se for uma criança, se for alguém que não tenha know-how de informática, que não conheça esse âmbito computacional, será que vai ser tão simples? Né? Talvez não seja tão simples assim. Então, nós temos obrigatoriamente que pensar no nosso usuário. E para isso, nós temos alguns itens que nós vamos estudar para a qualidade de uso. Um dos itens que nós vamos falar é a usabilidade, tá? E nós vamos começar, então, a falar um pouquinho sobre essa usabilidade. Então, vamos lá. A interação entre o usuário e um programa se dá através da interface. Então, sempre que você tem um programa e tem um usuário, tudo acontece através da interface. Então, o botão iniciar faz parte da nossa interface. O botão liga e desliga do controle remoto da TV é a nossa interface. O botão que você aperta para sair o café da cafeteira é a nossa interface. Então, existe um programa e existe uma pessoa, que é o usuário, tá? E existe, então, a interface para promover o quê? A interação entre a máquina e o homem. E a usabilidade, ela está diretamente ligada ao diálogo na interface. O que quer dizer isso? Ela está diretamente ligada à interação,
para que ocorra essa interação, esse diálogo da interface. A capacidade do software em permitir que o usuário ele alcance suas metas de interação com o sistema. Exemplo, na cafeteria, lá naquela máquina de café, qual que é a minha meta? Tomar o café. Então tem que sair o café. Por exemplo, naquela telinha que eu mostrei para você ali que não tinha botão iniciar, qual que era a minha meta? Apertar o botão iniciar, que eu não sei onde está. Então veja, aqui entra a usabilidade. E como, né, existe aí uma combinação de fatores para que ocorra essa usabilidade. Então, primeira coisa, nós temos a facilidade de aprendizado. O que quer dizer? Que o usuário, o utilizador, ele consegue interagir com o sistema de uma maneira muito rápida. Ele aprende a navegação, as funcionalidades do botão. Lembra do botão de imprimir? Então, perdão, ele entra aqui nesse tópico. Alta velocidade para execução de suas tarefas. Então, veja, será que ele é rápido? Ele fica lá rodando, rodando, rodando e nunca acaba, né? Outra coisa, baixa taxa de erros. É legal quando você utiliza um software que fica dando bugs lá, fica dando erro? Então isso daí é uma coisa bem importante de se falar. Primeiro, se houve um erro, tá? Se houve um erro na operação, o erro foi do seu sistema, é um erro que você consegue recuperar a informação ou não? Né? Então nós temos que pensar nisso. Que tipo de erro que é esse? É um erro que vai atrapalhar? Como que é? Então nós temos que pensar nessa possibilidade, porque o sistema não é para dar erro, ele tem que ser testado, ele tem que ter uma qualidade de uso, tudo bem? Então nós temos que proporcionar ao usuário um sistema que não vai ficar aparecendo mensagenzinhas de erro. Quer ver um exemplo bem interessante? Quando você está utilizando o Microsoft Word e ele dá um problema, quando você reabre o Word, ele aparece lá recuperar. E ele recupera o documento na última versão que estava. O seu software também vai fazer isso ou não? Então nós temos que pensar nessa possibilidade. Vamos lá, temos mais um item aqui, que é a satisfação, né? A satisfação subjetiva, né? Se o usuário gostou ou não de utilizar esse software. E tem a retenção da forma de uso com o tempo. Então, assim, é tudo muito fácil para ele lembrar. Ele vai conseguir ficar um tempo sem usar e quando ele voltar a usar, ele vai lembrar, né? Então, nós temos que pensar nessa situação também. E quando a gente fala de usuários satisfeitos, nós estamos falando daqueles usuários que gostam, então, de interagir lá com aquele sistema. Para ele é prazeroso trabalhar com aquele sistema. Você quer ver um sistema que dá prazer no ser humano em trabalhar? Você vai comprar um carro, aí você vai lá e começa a colocar opcionais no seu carro e você vai montando aquele carro do jeito que você quer. Essa sensação de poder deixa o nosso usuário satisfeito, certo? Então, são qualidades da nossa interface. Agora, observe essa imagem, tá? Nós temos aí listas de nomes de fornecedores por ordem alfabética ou de meses por ordem cronológica. O que você acha que é mais fácil? Eu quero achar, por exemplo, o fornecedor João, tá? Eu quero o fornecedor João, mas esse João eu quero saber lá do mês de outubro. Você acha que fica mais fácil vir aqui, ó, direto no outubro ou ficar procurando? Porque, ó, não está, né, no mês cronológico. Então, realmente, nós temos que pensar nesse tipo de facilidade de uso para o usuário. Por quê? Toda vez que a gente vai procurar meses, vai de janeiro a dezembro. Tem uma ordem, tem uma sequência de meses. É tudo muito claro, muito óbvio. Por que eu vou colocar tudo de qualquer jeito, aleatoriamente? Não faz sentido. Como também não faz sentido aquele botãozinho de imprimir com o ícone de uma bolinha. Também não faz sentido, não é verdade? Porque, nossa, o seu usuário vai ter que reaprender que impressão pode ser uma bolinha. Então, vamos pensando nesses detalhes. Então, vamos lá, nós temos alguns slogans que falam aí sobre a usabilidade.
Sua melhor tentativa não é boa o suficiente. Isso quer dizer que dá para melhorar. Outro detalhe, o seu usuário sempre tem razão. Outra coisa, o usuário nem sempre tem razão, porque às vezes lá internamente, lá no seu sistema que você está trabalhando, o que ele quer não vai ser viável, não da forma que ele está pensando, então tem que conversar. Usuários, eles não são designer, e os designers não são usuários, e os diretores também não são usuários. Os diretores são as pessoas que vão ter os relatórios. Quem vai usar? São usuários lá da ponta. Então, os diretores não são usuários e os designers também não. Então, por que nós estamos falando aqui? Porque a visão do designer e a visão do usuário são diferentes, tá? Então, temos que entrar aí no consenso de ter o que o usuário precisa da maneira correta, que quem vai saber a maneira correta de apresentar essa interface é o designer. Menos é mais. Às vezes você quer fazer uma tela tão cheia de informação, tão colorida, que carrega e não fica agradável para o usuário trabalhar o dia inteiro. Detalhes são importantes? Sim. Help não ajuda, salvo se você estiver desenvolvendo um software lá para os Estados Unidos. Para o Brasil, ajuda é ajuda e não help, tudo bem? Engenharia de usabilidade é um processo. Então aqui ó, nós temos que pensar em todas essas ideias, tudo bem? Todas essas ideias para na hora de fazermos aí o design a gente conseguir. Eu sou designer, eu sei que cor eu vou utilizar para não cansar os olhos do meu usuário. Só que o usuário, ele não quer, ele quer fundo vermelho com a letra preta. Por que ele quer? Porque é a cor da marca dele. Agora imagina se você enquanto desenvolvedor, você enquanto designer, você aceita isso. O que vai causar no usuário 8 horas de trabalho num fundo vermelho com a fonte preta, né? Então, usuário não são designers e designers também não são usuários. Então, a gente tem que contrabalancear, não é verdade? Vamos conversar, vamos expor e vamos, então, entrar no consenso. Temos aqui, ó, uma atividade. Você tem essa menina, veja que pela estatura é uma criança, tá? E ela quer ir ao banheiro. Eu digo ela porque uma menininha tá de saia. Qual das portas essa criança deveria entrar? Eu vou deixar 1 minuto para ter a resposta e eu já volto.
Bom, vamos lá. Na nossa imagem, então, o que que nós temos? Vamos lá? Nós temos essa menininha, né? E essa menininha, ela tá querendo ir ao banheiro. É claro que nós sabemos qual é o símbolo de masculino e feminino aí, né? Mas nós, enquanto adultos, sabemos. Uma menininha, não. Então, aqui, nós teríamos, então, que colocar, por exemplo, aqui é o feminino, né? E aqui o masculino. Se eu quero atender ao maior número de pessoas, o maior número de público, uma menininha dessa não vai saber que esse símbolo, ele é feminino e que esse é masculino. Então, qual seria a melhor ideia? Oh, perdão, tá o inverso. Isso é masculino e isso aqui é feminino. Então, aí, qual seria a melhor opção? Vamos fazer aqui, ó, um homenzinho, né? Ao invés desse símbolo. E aqui uma menininha, né? De sainha, daqui do outro lado. Então, aí, a menininha iria se identificar por quê? Por causa da sainha, né? Por causa da sainha dela. Enfim, agora nós vamos, então, pensar aqui sobre a severidade de problemas de usabilidade. Então, nós temos que pensar, basicamente, na frequência com que esses problemas acontecem. Por quê? Veja bem, esse problema acontece todo dia? Ele é recorrente, né? Por que ainda não solucionou se ele é recorrente? Qual que é o impacto que isso causa? Ele é considerado astronômico, né? Que tipo de impacto que ele dá aqui? E a persistência do problema? Quanto tempo ele está ali, ele persiste, ele está sempre atrapalhando o seu trabalho? Então, veja, se isso acontece no seu sistema, existe grandes possibilidades do usuário rejeitar o seu sistema. Você se lembra que eu estava desenvolvendo um sistema de controle de estoque, você também? Você lembra disso? Então, se o meu sistema tiver persistência de erro, ele é recorrente, os erros que causam são, eu diria que são graves e eu não consigo recuperar a informação. Qual é a possibilidade do usuário escolher o meu sistema ao seu? Nenhuma possibilidade. É óbvio que ele vai escolher o seu, porque o seu não está dando problema. O seu está confiável, não é verdade? Então, aí nós temos alguns itens que nós precisamos pensar com relação a essa severidade desses problemas, tá? Então, nós temos aí que para medir, nós vamos pensar na escala de 0 a 4. Então, vamos lá. A escala de 0 a 4 diz para mim que 0, eu não concordo que este seja um problema de usabilidade. Então, se for um problema que acontece e a escala for 0, talvez ele não seja efetivamente da usabilidade, pode ser outro motivo. Se a escala for 1, quer dizer que é um problema cosmético de usabilidade. Não é necessário consertar o problema, a menos que haja tempo disponível. O que significa isso? Significa que existe uma prioridade de problemas. E esse problema, ele não causa tanto impacto, por isso que ele é cosmético. Ele pode ser consertado? Pode, mas um dia ele será consertado, não é nada urgente. Dá para sobrevivermos com esse erro, tudo bem? Vamos então para o número 2. O número 2 é um problema de usabilidade secundário, sem importância. O conserto desse problema não deve ser prioridade. 3. O problema de usabilidade principal, ele é considerado importante, tá? O conserto desse problema é de bastante prioridade, então você já tem que passar ele na frente de outros problemas. Vamos supor que você tem uma pilha lá, de vários setores na sua mesa, e chega um problema de prioridade número 3. Então, você vai ter que analisar os outros que você tem e, se for o caso, passar na frente. E nós temos o nível 4, que é um problema catastrófico. O que quer dizer? Ele é imperativo. Consertar esse problema antes que o produto seja liberado. Quer ver um exemplo bem simplesinho? A sua interface está super agradável. As cores estão legais, as formas estão legais. Ela está bem clean, ela não está sobrecarregada, não tem aquele milhões de informação na tela.
Beleza, tá bem bacana. Só que na hora que você clica lá, o usuário fez lá toda a alteração do cadastro, tarará, bonitinho. A hora que ele clica no gravar, ele dá a mensagem que gravou, mas ele não grava. Isso é um problema catastrófico. Por quê? Você está perdendo dados, você está perdendo as informações que serão geradas. Então, isso tem que passar na frente de todo mundo. Ah, tem um outro problema nível 3? Então, o nível 3 espera. Eu vou fazer o catastrófico primeiro, que é o nível 4. Depois, eu vou fazer o 3. E assim sucessivamente. Então, nós temos aí essa prioridade de problemas que nós temos que resolver. Então, vamos à usabilidade. Na usabilidade, o que nós temos? Facilidade de aprendizado, são características importantes, tá? Facilidade de aprendizado, facilidade de lembrar como se usa. O que quer dizer? Eu fiquei 6 meses fora da empresa, agora eu voltei. Eu ainda lembro, porque foi fácil eu aprender. Ele tem que ter eficiência, tem que gerar produtividade. O seu software, né, a sua interface, não pode ser aquela que atrapalha a vida do usuário. Muito pelo contrário. Tem que ser uma interface que proporciona produtividade, flexibilidade, isso é importante, segurança, nós temos que ter segurança, os dados têm que ser armazenados de forma correta, satisfação, o usuário tem que gostar desse sistema, não pode ser aquele sistema que o usuário só fala mal. Aí ele vai na cantina, ele chega e fala, aquele sistema travou de novo, eu não aguento mais usar. Não, ele tem que tem que estar satisfeito. E nós ainda temos a opção que é utilidade. Porque, às vezes, o software, ele é, criado para uma determinada função, mas ele acaba resolvendo outros problemas. Então, ele é útil, ele acaba sendo mais útil do que ele foi projetado. Tudo bem? Bom, agora nós temos um momento de pergunta aqui. E na realidade você deveria mandar uma pergunta para mim, só que nós vamos inverter a ordem dos fatores. Então agora você deve acessar lá no seu browser o link kahoot.it. Quando você acessar o kahoot.it, ele vai pedir para você um código e um nome de usuário, tudo bem? O código vai estar na tela para você, que é 814.014, e você coloque aí no seu nickname o seu nome, o seu polo e o seu estado. Ou só o seu nome, o seu estado. Coloque algo que dê para identificá-lo. E vamos então iniciar o jogo. Nós vamos ter aí algumas pessoas já estão cadastradas, como nós podemos ver. E eu vou iniciar e vou jogar uma questão para você responder. Qual é a pergunta? A interface tem que ser bonita? A sua resposta é sim ou é não? Você tem 20 segundos para resolver. Vamos lá. O que nós temos aí? 9 acertos e 19 erros. Então, nós vamos ter aí essa resposta, né? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? As pessoas que acertaram aqui, né? Anderlê, do Rio Grande do Sul, Junim e Vidal. Então, nós temos aí o ranking das pessoas, certo? Então, vamos lá. Qual que é a resposta correta desse exercício? Pode voltar para mim, por favor? A resposta correta dessa questão é que a interface ela tem que ser bonita? Não. A interface ela tem que ser usual, ela tem que ser agradável, ela tem que proporcionar acessibilidade. Desses itens que nós acabamos de falar sobre a usabilidade, que nós acabamos de falar dali, nós temos N opções. Voltando aqui, eu gostaria de mostrar para você. Facilidade de uso quer dizer ser bonita? Não. Facilidade de lembrar como se usa quer dizer ser bonita? Também não. Eficiente, produzir produtividade, flexibilidade, segurança, satisfação e utilidade. Isso quer dizer ser bonita?
Então, a interface é óbvio que se ela for bonita, agrada os nossos olhos, mas ser bonita não é o requisito. Ela tem que ser agradável, ela tem que proporcionar satisfação em todos aqueles itens que nós falamos. E mais ainda o que nós vamos falar até o decorrer, no final desse nosso encontro. Ok? Então, ela tem que ser agradável, ela tem que ser eficiente, tem que produzir produtividade, todos aqueles itens que eu já acabei de falar. Ser bonita seria um complemento, mas é isso que a interface tem que ser? Não, ela não tem que ser bonita. Ela tem que ter as qualidades de uso que nós estamos estudando hoje. Ok? Então, vamos lá, vamos falar agora sobre a comunicabilidade. O que é a comunicabilidade? A comunicabilidade é a comunicação do design através da interface. Significa que o usuário entende o que pode fazer e como interagir, tudo bem? Então, veja, nós temos aqui o designer, ele está aqui, aí ele criou uma tela que manda uma mensagem ao usuário. É através dessa mensagem que ocorre a intenção do design, são os princípios da interação. Então, ele manda para o nosso usuário uma ideia, né? Ele manda para o nosso usuário uma ideia. E nós temos aqui alguns itens que são importantes o usuário saber, tá? Então, vamos lá. Qual que é a qualidade na comunicação? O que significa isso? Então, quais são os princípios gerais de interação? Vamos pensar nisso? Princípios gerais de interação. O que quer dizer isso para nós? Isso quer dizer qualidade de comunicação. É o usuário entender o que o designer gostaria que ele entendesse. Será que ele conseguiu transferir para o usuário o que ele queria dizer? Ele entende o design? É fácil, ele conseguiu entender? Houve uma comunicabilidade? Ele identificou a finalidade, ou seja, o para que serve essa interface? Ele identifica quais são as vantagens? Ele sabe como que funciona? Quais são os princípios gerais dessa interface? Aumento da qualidade de entrada de usuário? Interpretação mais precisa do sistema? Tudo isso é comunicabilidade. Será que isso aconteceu? Então, vejamos, quando nós estamos falando em comunicabilidade, nós queremos que ocorra uma comunicação entre a interface e o usuário. Se essa comunicação ocorrer de forma adequada, vai existir o quê? Uma interação. Tudo bem? Vai existir uma interação. Eu mostrei para vocês na nossa aula passada vários controles remotos. E eu vou desenhar no quadro o botão de um que eu achei bem interessante. Na minha casa, existe um botãozinho que ele é assim, ó, bem hexagonal e todo colorido. Esse é o botão que acessa a internet, é o botão da Smart lá da TV. Eu quero acessar a internet, eu aperto esse botão. Na casa da minha mãe, o controle remoto dela tem esse botão aqui, ó, que é o botão da TV Smart, que vai, tipo, eu quero acessar a internet, então eu vou apertar esse botão arroba. A minha pergunta para você é o seguinte, qual das duas você acha, dos dois controles ficou mais claro que aquele botão representa a internet? O colorido da minha TV ou aquele arroba da TV da minha mãe? Para mim, tá? O arroba fica muito óbvio que aquele botão é de internet, porque o nosso e-mail usa arroba, é uma associação simples, tá? Talvez para outras pessoas aquele botão colorido da minha TV é melhor, é mais fácil? Pode ser. Para mim, o arroba significa muito mais, é algo significativo, digamos, porque eu consigo relacionar lá com o meu e-mail. Óbvio, eu já vejo internet ali, tudo bem? Então, esses detalhes querem dizer comunicação. O objetivo desse conceito é como, que é o design, a informação é apresentada ao usuário para trazer benefício. O usuário percebe para que serve, qual a vantagem de usá-la e como funciona quando é usado. Então, fica muito rápido, muito simples. Olha o exemplo. Você está vendo essa tela? Se você olhar essa telinha aqui, não é muito simples de você identificar que você tem aqui, ó, o cronômetro
do filme, do CD, da música que está rodando. Você tem o botão play, porque o play é play em qualquer lugar, não é assim? Lá no DVD, lá no filme, tudo é play. Ah, eu quero ir para a última cena, eu quero ir para a primeira, eu quero ir um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar, eu quero dar um pause, eu quero parar. Não é assim? É muito simples. Você consegue se comunicar desse jeito, não precisa muita explicação. Outra coisa, agora olha essa tela. Essa tela. Tá fazendo o que se você olhar? Bom, eu vou te contar. Está excluindo algum documento. Só que está escrito em inglês. Aqui também, ó. Tudo em inglês. Aqui também em inglês. Você acha que houve uma comunicação boa aí? Talvez para você que é da área de informática, para mim, sim. Mas e se eu for uma pessoa que não entende inglês e mora aqui no Brasil? Ficou claro? Não ficou claro. Entendeu? Conseguiu entender o que eu estou dizendo? Quando você consegue comunicar com o usuário e quando você não consegue, eu quero excluir um documento. Então, estamos no Brasil, deseja excluir ou delete record, né? Então, deseja excluir é a opção mais correta para alcançarmos aí um maior leque de usuários. Voltando para o quadro, nós temos aqui, ó, que sistemas de alta comunicabilidade, os usuários eles são capazes de responder algumas questões. Por exemplo, para que serve, né? Para que serve esse sistema? Qual que é a vantagem de utilizá-lo? Como ele funciona, né? Quais são os princípios gerais de interação? Então, nós temos aí algumas expressões que nós podemos utilizar. Outra coisa, onde está? O usuário sabe o que deseja executar? Ou ele encontra de imediato? São outras opções, tá? O usuário não sabe o que significa e procura descobrir qual que é o próximo passo. Ele não sabe o que está acontecendo, mas ele está tentando descobrir. O usuário, ele pode não saber o que significa o elemento da interface. Então, ele vai lá clicar, ele vai tentar mexer. O usuário realizou uma operação indesejada e percebe imediatamente, tipo, quero deletar o registro. Aí ele percebe antes de efetuar, então ele fala que não, tá? Então são algumas opções. Ele sabe como funciona? E por que não funciona? Às vezes não funciona, porque a operação efetuada, ela talvez não produziu o resultado esperado. Então nós temos aí, ó, várias questões que são fáceis de responder. Aí o usuário desiste, eu não consigo usar esse sistema. Aí pronto, chegamos na estaca zero, que é exatamente o que nós não queremos. Nós queremos que o usuário chegue nesse conceito, tipo, desisto, eu não quero mais esse sistema. Ele está testando o sistema ainda, ele nem comprou, né? Então nós temos que favorecer esse nosso usuário. Então, nós temos alguns testes de comunicabilidade que são muito importantes. Então, vamos lá. A capacidade de usuário, eles entenderem o designer da mesma maneira como ele é entendido pelos projetistas, ok? Então, é muito importante isso para o nosso trabalho. Outra coisa. Em sistemas com alta comunicabilidade, que é o que nós falamos, eles têm que responder para que serve, como funciona e a sua vantagem. Quais são os princípios gerais da interação do sistema? Então, nós temos que saber isso. Nós temos que estudar isso para o nosso usuário trabalhar de forma adequada? E aí? O que você acha? Nós temos, então, que trabalhar de que forma? Ok? A comunicabilidade, ela tem que existir, certo? E nós temos, então, que proporcionar o que para o nosso usuário? Ele tem que trabalhar de uma maneira que, né, ele consiga, entre aspas, pular fronteiras, né? Destruir barreiras, mas para que o seu usuário, ele entenda o que o projetista está querendo. Certo? Ele tem que conseguir se comunicar. Isso é extremamente importante. Então, quando vai escrever uma mensagem, escreva no idioma, seja claro, seja objetivo. Eu vou usar ícones?
Ótimo. Até a semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre ícones. Mas nos ícones, o que, que você precisa? Colocar figuras, imagens que remete a alguma coisa, que faça com que o usuário entenda sem muita dificuldade. Ah, a imagem lá que está na nossa tela não diz nada. Existe comunicação? Está lá na cabeça do projetista, mas ele não conseguiu alcançar o do nosso usuário. Tudo bem? Vejamos então os problemas causados pela baixa qualidade. Desmotiva na exploração. Começa a dar ruim, lá no comecinho ele já vai se desmotivando, aí ele acaba nem querendo mais explorar esse sistema. Outra coisa, baixa qualidade. Nossa, tem que estudar muito esse sistema para aprender. Gerar insatisfação. À medida que vai gerando insatisfação, o usuário vai, se desmotivando. Diminuir produtividade. Nossa, mas eu fazia muito mais rápido quando eu fazia com papel e caneta do que agora com o sistema. Não alcança o retorno do investimento. Ah, esse sistema custou tanto. Nossa, mas gastou tanto para isso, né? Induz o usuário ao erro. Quer ver um exemplo muito interessante? Até tem no final da aula, mas eu vou adiantar para você quando induz o usuário ao erro. Quando nós estamos desenvolvendo um software, vamos desenvolver uma interface, vamos pensar lá no cadastro. No cadastro, o que acontece? O usuário ele tem algumas opções. Inserção, alteração, deleção, tem tudo isso. Tem relatório, tem impressão e tudo mais. Se você coloca o botão de exclusão, aí o usuário vai lá e exclui, mas ele clicou sem querer. Na real, ele nem queria excluir aquele registro, mas deslizou o mouse e apertou. Aí aparece a telinha assim, deseja deletar esse registro? E por default, o botão que está sinalizado é o botão sim. Pronto, sim. Deletou o registro sem querer. Isso é induzir ao erro. Mas quem induziu o erro? Quem projetou, quem fez essa interface. Porque se você, enquanto desenvolvedor, não quer induzir ao erro, ele quer excluir, ele apertou o botão excluir? Apertou. Foi um erro? Foi um erro. Mas vai aparecer a mensagem, deseja realmente excluir esse registro? Qual que é o default? Não. Não. Porque se ele realmente quiser excluir, ele vai clicar no botão sim. Mas você diminui a possibilidade de erro. Tudo bem? Então, isso serve para N situações. Esse é um exemplo de indução ao erro. Temos aí um momentinho de questões. Se você tiver alguma dúvida, me manda 1 minutinho e eu já volto.
Muito bem, então nós falamos de usabilidade e comunicabilidade. Agora nós vamos para mais um item da qualidade de IHC, em IHC, vamos lá? Que é a aplicabilidade. Quando eu falo de aplicabilidade, quer dizer o quê? A informação e o resultado proposto da informação é o foco na aplicabilidade. O sistema atende a solução de um problema? Ele foi contratado para fazer tal sistema para fazer o controle de estoque. Ele conseguiu fazer o controle de estoque? Ou ele fez um monte de coisa, mas o controle de estoque não funciona? Além do problema original, pode resolver outros problemas? Por exemplo, você foi lá para fazer o controle de estoque. Então, você tem entrada, saída, tempo tempo que ele está lá, qual que é o primeiro que entra, qual que é o primeiro que sai, tudo isso está no controle de estoque. Mas ele pode resolver um outro problema, porque no momento que ele sai, é gerada uma nota. Essa nota tem alguns impostos, então você não precisa redigitar os impostos quando chega lá no faturamento, por exemplo. Então ele resolve outro problema, parabéns. Então aqui, ó, aplicabilidade. Colabora e é útil em outros contextos? Sim, se ele colabora e é útil em outro contexto, o que seria no caso aí da nota que eu acabei de mencionar, ele já não está colaborando? Com base no sistema, é possível tomar decisões? O sistema é confiável? Então, ele está ali, dá para eu tomar a decisão ali? Eu vou gerar um relatório. Eu quero saber qual produto que está mais tempo lá. Por quê? Porque eu vou gerar uma promoção aí, porque eu quero desovar essa mercadoria. Sistemas que refletem a realidade vivenciada pelo usuário. Então, aí, ó, tem a aplicação, ele está funcionando da maneira correta? O foco está na necessidade do usuário? O sistema mais aberto? Então, aqui, ó, nós estamos pensando na aplicabilidade. Aí, eu tenho aqui, ó, aquela ideia de baixa qualidade de uso. Você tem que ter isso na sua cabeça. Ó, não traz retorno, confunde o usuário, induz ao erro, lembra que eu falei? Gera insatisfação, diminui produtividade, desmotiva e ainda precisa de um treinamento excessivo. Esse sistema, ele tem uma boa aplicabilidade se ele está com essa baixa qualidade de uso? Não, né? Então, quando a gente chega nesse ponto, a gente já identifica que, né, o sistema não está fazendo o que ele veio para fazer. Então, ele não está trabalhando para fazer o que ele deveria fazer. O sistema é de estoque, ele tem que fazer estoque. Não, o sistema é contas a receber, ele tem que fazer contas a receber. Ele é contas a pagar, então ele tem que gerar o contas a pagar. Mas lá no contas a pagar eu esqueci de uma conta. Como que o sistema esqueceu de uma conta? Vence lá no dia 20, não venceu e não pagou a conta do telefone. Então, tem alguma coisa errada? Ele gera contas a pagar e ele não gerou uma das contas? Entende? Então, tem aí uma aplicação que não está funcionando. Nós vamos ver aí, ó, um experimento de interface só para você começar a entender um pouquinho mais do que também pode ser uma interface. Vamos lá. Estes passos vão marcar a ciência para sempre. O mundo comemora a caminhada deste robô numa esteira no Japão como uma das maiores conquistas para a área da medicina que busca soluções para as paralisias. Os movimentos das pernas do robô são comandados pelo cérebro de uma macaca como esta, da espécie Rhesus. Com um detalhe, a macaca chamada Aidoia, de apenas 80 centímetros de altura, está a 11 mil quilômetros do Japão, nos Estados Unidos. Macaca, robô, como estes dois personagens, juntos numa mesma pesquisa científica, podem ajudar o ser humano. O médico brasileiro Miguel Nicoleles, uma das maiores referências em neurociência do mundo, foi quem liderou a pesquisa no estado americano da Carolina do Norte. Durante uma década, ele mapeou do macaco para desvendar o funcionamento. A partir de implantes de eletrodos no cérebro de um macaco, Dr. Miguel já tinha conseguido 3 anos atrás fazer com que o animal comandasse braços mecânicos. Desta vez, ele foi além. Normalmente, quando a gente pensa, o cérebro produz esses sinais elétricos que geram um programa motor
e pelas fibras nervosas eles caminham até a medula espinal e de lá para os músculos e a gente se mexe. Mas o que nós fizemos aqui foi ler os sinais e usar esse microchip para basicamente decodificar os sinais e remetê-los para o Japão, através de uma linha de internet, é uma das mais rápidas linhas de internet que existe. Os 10 anos de pesquisas podem ser resumidos nas telas desses computadores. A macaca aidóia, que não pode aparecer porque a legislação americana proíbe a exposição de animais usados em experimentos científicos, neste momento andando numa esteira aqui do outro lado da porta. As ondas cerebrais produzidas por ela aparecem nesta tela do computador. As ondas são transmitidas para o Japão pela internet e recebidas pelo robô, que em menos de meio segundo também está caminhando impulsionado pelo pensamento da macaca. Os passos do robô foram no mesmo ritmo dos passos de aidóia e em tempo real. Mesmo depois que a macaca parou de andar, o cérebro dela continuou pensando na caminhada. E o robô seguiu as instruções. Como ela estava recebendo uma recompensa, né, uma fruta, a cada momento que ela mantinha o robô andando, ela associou o pensamento dela com o andar do robô. E aí, mesmo quando a gente parou a esteira aqui nos Estados Unidos, ela parou de andar, o cérebro dela continuou a produzir os pensamentos motores e o robô continuou andando por vários minutos lá no Japão. O médico disse que escolheu um robô no Japão para mostrar que a mensagem do cérebro da macaca poderia ir para qualquer lugar do mundo e até para o espaço. Hoje nós podemos mandar para Marte. Mas o sonho do médico é mesmo na Terra. A tecnologia descoberta agora deve possibilitar o tratamento de pessoas que tiveram lesão de medula, perderam o movimento das pernas e não podem andar. A técnica deve ser adaptada. A ideia principal é exatamente essa, criar uma nova terapia para pacientes que têm lesões graves da medula espinal, lesões que geram quadriplegia, tetraplegia ou paralisia, né, paraplegia. E a nossa ideia é criar uma veste robótica, como se fosse um terno, né, que o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de um robô que se usa, né? Esse robô seria como se fosse a camada externa, né, de roupa. E o primeiro teste deve ser feito com paciente brasileiro. O primeiro experimento clínico era em colaboração com a nossa universidade aqui na Duke, que seja feito no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, no Brasil, porque o meu sonho é que o primeiro ser humano que se beneficie dessa tecnologia, dessas descobertas, seja um brasileiro. Em 2, 3 anos, então? Eu espero que um brasileiro volte a andar e conseguir de novo ter a alegria de poder explorar o mundo e se restabelecer plenamente como ser humano. Então, se isso realmente for possível, né, então vai ser assim muito interessante, né? Bom, esse vídeo ele retrata aí para nós um outro exemplo de interface, né? Não necessariamente as de software de computadores comerciais, que é o que a gente tem mencionado, mas também, certo? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre a norma que fala sobre a qualidade de software, que é a ISO 9126, tá? Essa ISO, que fala sobre qualidade, ela tem aí alguns requisitos. Por exemplo, a portabilidade. Esse software, onde ele roda, em qualquer plataforma, existe uma manutenibilidade dele? Tem como dar manutenção? Qual é o prazo? Eficiência ocorre? Entra o quesito usabilidade que nós já falamos. É confiável? E a funcionalidade que ele tem? Tudo isso está dentro dessa ISO. E essa ISO, ela trabalha, né, esses itens. E eu gostaria de falar o seguinte, a qualidade de software é algo extremamente necessário hoje e cobrado. E lá no nosso livro didático que eu mencionei a semana passada, que você tem que ler, né, que tem muito conteúdo adicional, fala-se muito sobre isso. E eu cobro isso de você também, ok? Vamos pensar na acessibilidade. O que é acessibilidade? O nome já não diz para você que é dar acesso? Então, quando nós pensamos de uma interface que vai dar acesso às pessoas com necessidades especiais, seja temporária, seja definitiva. Essa é a ideia, proporcionar acesso ao maior número
de pessoas, ok? Então, quando eu penso aqui na acessibilidade, isso significa não apenas permitir que pessoas com deficiências ou modalidade reduzida participem da atividade, que inclui aí o uso dos produtos, serviços e informação, mas sim a inclusão e extensão do uso desses por todas as parcelas presentes de uma determinada população. Então, veja bem, eu tenho que ver o que eu quero acessar, quem eu quero acessar, tudo bem? Quem que eu quero chegar, que eu quero que use a minha interface? Quais são essas pessoas? Então, aí nós vamos pensar agora na seguinte situação. Comprometimentos que todos nós estamos sujeitos. Por exemplo, envelhecimento. Todos nós, se tivermos sorte, vamos envelhecer, não é assim? Aí nós temos aqui, ó, uma perda visual, uma perda auditiva, artrite. Ah, mas eu quero usar o computador, mas a minha mão não funciona mais porque eu tenho artrite. Então, é uma maneira de desenvolver uma interface para as pessoas mais idosas. Outra, exposição excessiva pode dar lesão por esforço repetitivo e perda de audição por níveis elevados de ruído, dependendo do trabalho. E ainda nós temos deficiências situacionais. Direção de um carro, ambiente barulhento, membros imobilizados. Por exemplo, hoje nós temos carro que você não precisa trocar de marcha, não é isso? Eles são automáticos. Mas existem carros onde, antigamente, né, fazia-se a troca pelo volante para pessoas que eram paraplégicas. Aqui, ambiente barulhento. Isso daqui, ó, pode proporcionar aí um problema auditivo. Membros imobilizados. Ah, eu quebrei o braço direito e eu sou destra. E aí, como é que eu vou fazer? Eu não consigo me ver trabalhando com o mouse na mão esquerda. Eu não consigo. Ah, mas, nossa, mas a minha interface, ela previu isso. Ela tem teclas de atalho. Eu não preciso ficar clicando. Eu posso ir dando tab, né? E teclar algumas teclas, tipo inserção. Ah, eu quero dar lá F3 para inserir. Ah, eu quero alterar. Eu vou teclar F5. E assim sucessivamente. Mas o desenvolvedor pensou nisso antes. Então, ele proporcionou o quê? Acesso a pessoas que está ali, ó, temporariamente, como eu, com o braço quebrado, né? Vejamos aqui, então, alguns exemplos, né, que eu gostaria de trazer. E esse é um exemplo bem interessante, que é o mouse ocular, tá? E a prancha de comunicação. Então, no mouse ocular, eu até mencionei o mouse ocular a semana passada, que são eletrodos que trabalham com o seu globo ocular e vai digitando num teclado virtual. E a prancha de comunicação seria para quem não tem os membros superiores, por exemplo, tem alguma deficiência nos braços, então pode-se utilizar os pés. Então aqui, ó, a responsabilidade também é sua. Por que a responsabilidade também é sua? Porque você também ajuda, né? Você também ajuda a desenvolver interfaces. Então você já pode pensar nisso. Nós temos um vídeo que ele é bem rapidinho e eu volto na sequência. O que é que você quer saber hoje? Olá! E aí? O que é que você quer saber hoje? O web designer quer saber... Bem, hoje vamos sortear aqui uma pergunta, né? Vamos jogar as cartinhas. Eu recebi muitas cartas de todo o Brasil. Atenção! Opa, tá aqui uma cartinha. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir a carta. Vamos ver de quem é. Vou ver meu óculos. Onde é que tá meu óculos? Ah, tá aqui. Vamos ver quem é o felizardo de hoje. É o Paulo Fernando. Paulo Fernando, ele mandou a seguinte sugestão na minha página do Facebook. Vamos ver o que ele escreveu. Próxima aula pode ser sobre fontes. Que fontes usar nos sites, tipografia, etc, etc. Muito bem, então tá, né? Vamos falar sobre fontes. Eu aposto que você já deve ter tido essa dúvida. Afinal, que fonte usar? Fonte serifada, sem serifa, manuscrita?
E no final das contas, você escolhe justamente aquela fonte saturada que todo mundo usa e é brega pra caramba. Pois para o bem da humanidade eu vou falar nesse vídeo as 5 fontes que você não deve usar, ou pelo menos evitar, para que você não escute seus colegas dizendo: "Ô, seu amador, seu brega, você não sabe de nada". Fonte número 5, Scriptina. Todo convite de casamento tem essa fonte marota. Não só convite de casamento, convite de formatura, de aniversário, folder de Réveillon. De tão usado, ficou brega e antiquado. A gente logo pensa, o designer ficou com preguiça de buscar outras fontes e tacou logo a mais comum nessas ocasiões. A fonte é bonita, o uso exagerado é que o banalizou. Fonte número 4, Times New Roman. Você sabia que existem milhões de fontes serifadas no mundo? Por que você vai escolher justamente a fonte mais comum de todas? Pior que, além de comum, ela é colocada em situações inadequadas. Imagine um chiclé de bola com recheio de morango, chamado Glubilu, numa fonte Times New Roman. Um bloco de carnaval baiano, chamado Viva Folia, em Times New Roman. Uma embalagem de iPhone, tudo composto por Times New Roman. Fonte serifada é voltado para algo clássico, antigo, ou algo que passe seriedade, credibilidade. Não combina com o universo infantil, juvenil, tecnologia ou festas. Aliás, é muito comum ver caixas de produtos eletrônicos made in China com fonte Times New Roman. Não se esqueçam que eles são chineses e não conhecem direito os desenhos das fontes ocidentais. Nunca tiveram experiência nenhuma com elas quando crianças. Para eles é tudo igual. Do mesmo jeito que para nós, o desenho das fontes em mandarim é tudo do mesmo jeito. Por isso, para os chineses, é difícil ter uma ideia de qual fonte ocidental utilizar. Fonte número 3, Arial. Com tantas fontes por aí, você vem escolher justamente a Arial para fazer aquele logotipo, aquela identidade. Uma identidade, para ser de fato uma identidade, ela precisa de exclusividade, do diferente, do novo. Compor um logotipo utilizando Arial é buscar o genérico, o comum. Se você for fazer um logotipo ou uma identidade, seja criativo e busque outros caminhos. Fonte número 2, Comic Sans. Esse daí o próprio nome já diz, né? Comic. Logo seria uma fonte mais ligada ao humor, a histórias em quadrinhos, ao universo infanto-juvenil, correto? E nada. A gente encontra o Comic Sans em sites de advocacia, escritórios de contabilidade, hotéis, construtoras e por aí vai. Outra fixação inexplicável de designers e diagramadores novatos por essa fonte. Por isso, evite. E a campeã de todas, a número 1. Quem é? A BrushScript. BrushScript. Que fonte maravilhosa, que fonte linda. Essa fonte está no topo do ranking para você descartá-la de vez dos seus próximos layouts. Não haveria nenhum problema nessa fonte criada por Robert Smith em 1942, se 9 em cada 10 web designers iniciantes, diagramadores de gráfica rápida ou publicitários de início de carreira, não a utilizassem em seus trabalhos. Porém, há uma certa fixação nessa fonte e eu não sei explicar o porquê. Pode ser um portal de notícias, pode ser uma funerária, o BrushScript estará lá. Infesta todos os tipos de folders promocionais e camisetas estampadas. Por conta dessa banalização, utilizar o BrushScript é brega, antigo, amador e sem graça. Tá dado o recado? Então você, querido amigo que resistiu até agora, inscreva-se aqui no meu canal do YouTube, em algum botão que tem aqui, se tem ali, se tem aqui em cima, embaixo, não sei onde é que tem, mas tem um botão aí, inscrever-se. Você vai se inscrever no canal, no meu canal, youtube.com/BrunoAvila. Bom, esse vídeo aí, ele traz para nós aí algumas dicas de quando usar e não usar algumas fontes.
E nós vamos trabalhar isso um pouquinho mais ainda nesse nosso encontro. Então, para finalizarmos aqui o conceito de acessibilidade, eu trouxe para você aqui alguns itens que nós temos que pensar. Acessibilidade lembra acesso a todas as pessoas, com e sem deficiência, inclusão social e digital, dispositivos de entrada e saída, como rampas, tá? Olhos, ouvidos e mãos ocupados, tecnologia assistida e múltiplos dispositivos. Então, nós estamos pensando aí num contexto muito maior, tá? Então, nós estamos pensando em abranger o maior número de usuários possível. Nós teríamos aí um momento de perguntas, mas eu vou deixar um pouquinho mais para o final da aula. E nós vamos falar ainda hoje sobre a ergonomia. A ergonomia, ela trabalha aí com o cuidado no usuário, no seu dia a dia de trabalho. E é claro que nós, enquanto desenvolvedores, temos que pensar nisso também. Você está vendo que nós estamos aí num ambiente bem repleto de informações e nós temos que tomar cuidado com tudo isso. Então, veja aqui comigo que nós temos o seguinte. Lá na página 58 do seu livro, tem aí uma perguntinha que fala assim, ó, mas afinal, o que é hardware e software? Aí o senhor de 72 anos disse, hardware é a parte do computador que você chuta. E a senhora de 68 completou, e o software é a parte com que você briga. Então veja, por que eu trouxe isso aqui para você? Porque na realidade, lá na ergonomia, há muitos anos atrás, como eu mencionei, inclusive no encontro anterior, na realidade não se dava a IHC, né, a interação, eles não pensavam muito somente, não pensavam muito no usuário, pensavam muito só em hardware e software. Então essa ideia que é colocada lá na página 58 do livro é muito interessante, né, para a gente decorar o que é o hardware e o software. Então, o que você chuta porque é a parte dura da máquina. Simples assim, né? E aí, nós vamos, então, começar a trabalhar com essa parte de software e trazer a ergonomia para cá. Aqui na ergonomia, ela tem como finalidade conceber ou transformar o trabalho de maneira a manter a integridade da saúde dos operadores e atingir objetivos econômicos. Então, a ergonomia de software, nas palavras de Wisner, é a adaptação do sistema informatizado à inteligência humana. Então, aqui, ó, pensando aqui nessa ideia de informatização, então, aqui, ó, pensando na parte de informatização, nós estamos falando da ergonomia de software, que é basicamente a nossa área, não é? Análise e desenvolvimento de software. Então, nós vamos pensar um pouquinho nessa ergonomia voltada para o nosso software. Então, nós vamos pensar aqui, ó, basicamente, que segundo Murrow, ergonomics, que é derivado de umas palavras gregas, ergon quer dizer trabalho e nomoi de leis naturais. Então, a ergonomia é a ciência que estuda as relações entre o homem e o seu trabalho, os equipamentos que utiliza e o meio ambiente. É a adequação do trabalho ao homem e não ao contrário. Então, é muito interessante a gente falar sobre isso, por quê? Porque na maioria das vezes é a adequação do homem ao trabalho e não do trabalho ao homem. E a ergonomia, ela vem para nos auxiliar justamente nisso. É a adequação do trabalho ao homem e não o inverso. Tudo bem? Então, vamos lá. Que a ergonomia, então, ela é, né? Opa, essa eu já li para você. Então, a ergonomia é a disciplina científica relacionada ao entretenimento das interações entre os seres humanos e os outros elementos ou sistemas. É a aplicação de algumas teorias, princípios, dados e métodos a projetos a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do sistema. É a adaptação do sistema informatizado à inteligência humana. Então, veja, estamos pensando aí em algumas definições, tá? E segundo a Organização Internacional
para a padronização, tem como objetivo principal aprovar normas internacionais de todos os campos técnicos, tá? Então, ela vai aprovar algumas normas. E nós temos normas para trabalharmos aqui, que é a norma, a ISO 9241, que fala sobre a ergonomia de software de escritório, e a 13.407, que é o projeto centrado no usuário. Então, veja, quando a gente começa a estudar aí, nós temos alguns regimentos, digamos assim. Nós temos órgão, que é essa organização, que criou leis, normas, que nós, enquanto desenvolvedores, temos que seguir. Para quê? Para que não possamos agredir a saúde do trabalhador. Porque a ergonomia, ela vem para cuidar desse usuário. Ele não tem que trabalhar, ele tem que trabalhar, mas ele tem que trabalhar de maneira que não agrida a sua saúde. Então, nós temos duas leis super importantes, que é a 9241 e a 13.407. Na 13.407, que é o projeto centrado no usuário, o paradigma de desenvolvimento de uma interface com o usuário, ela deve permitir a realização de sucessivos ciclos de análise, concepção e testes, com a necessidade de retroalimentação dos resultados dos testes de um ciclo para o outro. O usuário é quem melhor realiza o seu trabalho, com certeza, né? Aí nós temos ali, ó, como justificativa seria a melhor qualidade e a maior aceitação. E quem, né, que teria essa maior aceitação? Usuários do sistema atual e os usuários representativos da população alvo do produto. Então, pensando aqui, ó, nesse projeto, nós podemos pensar, né, em o usuário ele estar totalmente ligado a esse sistema, de forma que ele vai representar alguns itens, ele que vai determinar alguns itens, né? Então, aqui, ó, nós temos o envolvimento ativo desse usuário. De que formas nós poderíamos, então, envolver esse usuário? Através de um informativo, que são entrevistas e questionários. Uma outra maneira é a forma consultiva, que são validações de versões. O participativo, que ele entra como coautor da decisão do projeto, não é ele que vai definir, mas ele vai estar trabalhando com você. E quando ele se sente coautor, ele tem uma maior responsabilidade e ainda um engajamento maior, né? E ainda a autoria, que o usuário é autor desse projeto também. Aí, se você tiver alguma dúvida sobre ergonomia nesse momento, você pode mandar. Eu vou deixar somente 1 minuto, porque eu ainda tenho mais alguns detalhes para te falar. Bom, como nós não temos dúvida, nós vamos falar da ergonomia cognitiva. Está falando agora, né, do nosso cognitivo. Vamos lá? Então, aqui, ó, também é conhecida a ergonomia psicológica, que refere-se aos processos mentais, tais como a percepção, a atenção, cognição, controle motor e armazenamento e recuperação de memória, como eles afetam as interações entre os seres humanos e outros elementos de um sistema. Então, veja que aqui, ó, nós temos um leque de fatores, né, que podem afetar, então, a interação. Alguns tópicos relevantes incluem a carga mental de trabalho. Será que essa pessoa tem que usar o cérebro 100% do tempo, mas aquele trabalho árduo? A vigilância, a tomada de decisão, desempenho de habilidades, erro humano, interação,
humano-computador e treinamento. Então, são tópicos relevantes que podem, né, contribuir aí nessa ergonomia cognitiva. O que quer dizer? Pode contribuir para a percepção, para a atenção, para a cognição, controle motor, armazenamento e recuperação dessa memória. E nós temos aqui, ó, sentidos humanos e a ergonomia. Então, nós temos aqui que a visão é o sentido mais usado na interação com interfaces digitais, porque a gente olha ela, né? Sendo assim, nós precisamos tomar muito cuidado com dois fatores. A acuidade, que é a capacidade de perceber os detalhes, e a legibilidade, que está ligada a como reconhecemos informações que recebemos através de comparação com o que já temos na memória. Exemplo, letras, fontes, cores, figuras, ícones. Lembra do botãozinho da impressora? E nós temos também os sinais auditivos, que eles reforçam ou até substituem alguns sinais visuais. Exemplo, alertas e comandos de voz. Nós não podemos colocar um bip ali quando por alguma coisa errada? Nós podemos. E aqui nesses sentidos humanos, eu ainda posso destacar para você, tipo, você vai escrever uma tela, você não precisa escrever tudo em letra maiúscula, por exemplo, né? Você pode usar as iniciais em maiúsculo somente. Ah, lembra do vídeo? Letras muito desenhadas. Ah, outra coisa que eu já mencionei, fundo de cor. Lembra daquela empresa que o logo era vermelho e as fontes em preto? E isso sobrecarrega o nosso usuário. E os ícones, como a gente já falou, né? Tentar utilizar desenhos que a gente já conheça. E nos sinais auditivos ainda, quando, por exemplo, for apagar uma informação, a gente colocar um valor sonoro ali, né? Para facilitar. Aí nós temos ainda o tato, vamos lá. O tato é o sentido que percebe contato, pressão, calor, dor. O touch, né? Se você for pegar um joystick, você pode também estar utilizando, né? Então, você pode pensar nisso se a sua interface, tá? Ela utiliza tela sensível ao toque, que é o que eu falei. E ainda nós temos aqui, ó, a sinestesia, que é o sentido de percepção dos movimentos musculares ao longo do corpo. Utilizamos esse sentido para executar tarefas sem controle visual, como, por exemplo, tocar o piano. Você faz isso sem nem olhar. Então, digitar sem olhar no teclado, dirigir. A gente dirige sem ter que ficar olhando o pedal. Ah, eu vou apertar o freio agora, eu vou olhar lá no meu pé para ver o freio. Não é assim? A gente não dirige assim. Por quê? Porque são sentidos aguçados já. Lembra do vídeo? Lembra do vídeo? Então, nós temos aí essa telinha só para elucidar para você tudo que ele falou. Lembra que eu falei daquela tela vermelha com as fontes em preto? Seria basicamente isso. Imagine você passar 8 horas trabalhando com uma tela dessa, né? Ou 8 horas com esse tipo de fonte. Você nem entende o que está escrito, ó. Aqui está escrito Maria Antônia, aqui também, embora a gente não tenha nem enxergando. Mas, ó, na realidade ainda está escrito errado, porque não tem um T-O, tem um T-Q. Só que nós só conseguimos identificar nessa última tela, não é verdade? Senão, você não consegue. E agora eu vou mostrar para você uma imagem, pode colocar a imagem, que está cheio de X. Esse monte de X quer dizer que tem um monte de erro nesse ambiente de trabalho. E todos esses X, eles prejudicam, tá, o nosso usuário. Aí tem aqui, ó, todo ele corrigido. Então, você pode ver a postura desse usuário todo torto e esse usuário que está tudo correto, a postura, onde ele não vai ter problema na cervical, o olhar dele está certo, os ombros estão relaxados, as costas estão retas, a mão e o antebraço ele tem o apoio, os pés também têm apoio, tudo isso vai facilitar para que o nosso usuário não tenha problema. Lembra da ergonomia? A ergonomia cuida do usuário. Então, ó, a ergonomia, ela tem como finalidade conceber ou transformar o trabalho de maneira a manter a integridade da saúde. Lembra que eu falei? Dos seus operadores e atingir os objetivos econômicos. Por quê?
Se o colaborador fica doente, o que acontece? Atinge objetivos econômicos? Não. E ainda, a adaptação dos sistemas informatizados à nossa inteligência humana. Então, veja que isso tudo nós estamos trabalhando para o bem do nosso usuário. Então, a ergonomia, ela vem, né, em uma daquelas normas, daquelas leis que nós vamos ter que seguir. Tem um videozinho que é bem rapidinho para você e eu já volto. Então, esse videozinho ele retrata exatamente aquela parte das imagens que nós falamos. E para finalizar, nós temos aí uma imagem, vamos lá, que é uma telinha, né, de deleção. Qual que é o propósito? Deletar o registro, mas nós sabemos, porque está escrito em inglês. Qual que é o problema? Estar escrito em inglês, porque nem todo mundo sabe inglês. E cite aí o cuidado que se pode ter. Quantos comandos dessa janela? Olha bem, o default dessa telinha está no botão de deleção. Então, aqui nós podemos fazer o quê? Induzir ao erro, que é algo que nós já mencionamos nesse nosso encontro. Eu finalizo aqui o nosso segundo encontro e até a semana que vem, daqui a alguns minutos, lá na nossa aula atividade.